Podemos, então, iniciar os trabalhos da mesa 3, intitulada Recursos Fundiários, Matriz Energética e Dilemas Socioambientais e Alimentares. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer muitíssimo o aceite e a participação dos nossos palestrantes dessa mesa, que são, à minha direita, o professor Emílio Larrovere, que é professor do Programa de Planejamento Energético da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente. O professor René Carvalho, também à minha direita, que é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, largo conhecedor também dessa temática sobre programas na área de biodiesel. E à minha esquerda, o professor Peter May, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade do CPDA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e que tem uma extensa experiência na área ambiental e com políticas e processos relacionados ao tema. Bom, eu gostaria também de justificar a ausência do pesquisador Jacques Verber, do CIRAD, que, por motivos de saúde, não pôde embarcar em Paris, não pôde vir ao Brasil para participar do nosso evento e nos pediu que justificasse a sua ausência, lamentando não poder estar presente conosco para debater o tema dessa mesa. Bom, a ideia é a mesma das outras mesas. Nós teremos 20 minutos para a exposição de cada palestrante e, após as intervenções, a gente abre para uma rápida rodada de debate com a plateia. Bom, mais uma vez agradecendo a presença de Emílio, Peter e René, a gente começaria a mesa 3 com a intervenção do professor Emílio. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer aos organizadores do evento, particularmente os amigos na comissão organizadora, professor René, Instituto de Economia, professor René e professor Sachs, e dizer que, conhecendo meus amigos aqui da banca, também companheiro de longa data e estudos, professor Peter May e o Sérgio, eu vou trazer aqui, dentro desse tema, que é um tema bastante amplo da mesa, vou falar primeiro de matriz energética, para dar contribuição vindo da nossa área de origem, ao planejamento energético, para depois chegar, focando no caso do etanol de cana-de-açúcar, deixar a discussão de biodiesel para meus colegas, e, a partir do desdobramento dos cenários energéticos para a produção de álcool de cana, chegar na distribuição espacial dessa produção de cana, numa visão prospectiva de cenários futuros, para poder, então, discutir os impactos, inclusive, sobre aspectos socioambientais e alimentares, de forma a estar dentro do tema aqui da mesa. Esse estudo é feito por uma equipe no nosso laboratório, que eu meramente coordeno. Tem vários pesquisadores aqui presentes, o Daniel Oberling, o Martin Obermeier, o William e o Renzo. E ainda é work in progress, como se diz em inglês. Em francês, como é que é? Não sei, aqui no Seminário Franco. Não me lembro mais. Travail en cours. Pronto. Mas, afinal de contas, tem que dar a visão francófona. E acredito que até o final do ano a gente tenha os resultados finais. Não gostaria ainda de divulgar amplamente, é só para compartilhar aqui numa discussão. Acho que esses encontros, esses seminários servem muito para isso, trocar ideias. E a gente tem também a perspectiva de publicação até o final do ano desse trabalho, com também impactos ambientais e sociais, inclusive impactos ambientais globais. Esse trabalho envolveu também uma cooperação com o IPEA, através do nosso amigo professor
Dr. José Feres, que cedeu gentilmente, participou do estudo e nos cedeu resultados do seu modelo. Bom, nós temos duas partes no trabalho, inicialmente uma revisão. Como é que era o laser mesmo? Botãozinho atrás. Botãozinho atrás, exato. A minha inabilidade com essas coisas é notória. Ok. Então, nós temos, essencialmente, quando se fala de cenários para a produção de bioetanol brasileiro, nós temos que partir de cenários energéticos mundiais. Nosso horizonte se centrou aí numa ótica de médio prazo e avaliar qual a demanda mundial de bioetanol em função de grandes países consumidores que, por diversas razões, segurança energética, mas principalmente ambientais, principalmente limitação de emissão de gases de efeito estufa, estão colocando regulamentações no sentido de adicionar etanol em misturas carburantes de veículos, né? Então, basicamente, nós fizemos uma revisão bibliográfica de diversos estudos e uma análise crítica das incertezas quanto a esses cenários. Não vai normalmente. Ok. Ele deveria passar diretamente, não? Ok. Bom, aqui estão vários estudos, né, da Conferência Mundial de Energia, da Agência Internacional de Energia, cenários também que fizemos no IPCC, no painel de cientistas de mudanças climáticas, que, em função de variáveis como o PIB mundial, população mundial, preço do petróleo, dão diversos resultados depois para a demanda de energia, produção de energia, as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Você passa, então, para mim, próximo. Bom, aqui a gente tem a demanda energética mundial, com a participação de petróleo e de energias renováveis, de acordo com vários cenários, variantes baixas, variantes altas. Pode passar rapidamente sobre os números. O que nos interessa aqui são os resultados desses cenários para biocombustíveis. Desculpem que essa slide escapou em inglês, devia estar em francês, na verdade. Mas, então, a gente tem cenários, por exemplo, há cenários como da Conferência Mundial de Energia que colocam que o etanol entraria com 7% da demanda de transporte rodoviário, demanda energética para transporte rodoviário em 2030. Existe cenários também que o consumo de álcool nos Estados Unidos atingiria 16% do consumo nacional de gasolina. Na Europa, um aumento da ordem de 13 a 18 vezes do uso de biocombustíveis nesse horizonte. Todos os cenários consideram aumento das exportações brasileiras e, claro, caso haja sucesso, um breakthrough tecnológico na produção de álcool de segunda geração, isso poderia aumentar ainda mais a participação dos biocombustíveis na matriz energética mundial. De todo modo, o que todos os cenários registram é um ambiente de preços de petróleo crescentes no mercado internacional e um crescimento econômico com uma consequência natural de aumento da demanda de biocombustíveis em nível mundial. No caso do Brasil, para o horizonte até 2035, a gente tem que ver, pode passar o próximo, no nosso relatório, depois com mais detalhes, a gente faz análise, como a gente está habituado a fazer, com modelos energéticos, em função de hipóteses sobre a evolução econômica da população, da demanda de energia, eficiência dos veículos leves, eficiência dos veículos pesados, e também curvas de sucateamento de frota, etc. A gente chega, em função de opções também de transporte, né, a uma demanda de etanol para atender o parque automotivo brasileiro. Tem vários cenários que a gente revisou para o caso do Brasil, além dos nossos cenários da COP, também cenários da Unicamp e outros. E do Plano Nacional de Expansão de Energia do Governo, estabelecido pela EPE.
Então, as premissas desses cenários, né, são em função da evolução do crescimento do PIB, da frota, a percentagem de veículos flex nas vendas de veículos novos, quanto que os proprietários de veículos flex vão abastecer com etanol e quanto vão com gasolina. Isso depende, obviamente, do preço relativo do etanol de cana em relação à gasolina. Isso depende, obviamente, dos nossos cenários de preço internacional de petróleo. E aqui a gente tem, em vários cenários também já foi pensado quanto que o Brasil exportaria para atender que demanda internacional de álcool. Próximo. Enfim, aqui estão plotadas as demandas, né, em bilhões de litros de gasolina no Brasil, de 2010 a 2035, dos vários cenários. O nosso cenário lá da COP é o amarelo. Próximo. E aqui a demanda de etanol. Nosso cenário continua sendo o amarelo, comparado com cenários bem mais ambiciosos, por exemplo, da Unicamp, outros cenários que foram feitos no Cenergia, um outro centro também de colegas da COP, testando aí uma penetração agressiva das exportações brasileiras de álcool no mercado mundial. Próximo. E as exportações de álcool, como vocês veem, os nossos cenários têm várias hipóteses, que obviamente condicionam a quantidade de álcool produzido no Brasil e vão impactar naturalmente a área necessária para a produção de cana-de-açúcar. Então, a oferta de álcool, a gente tem vários cenários, e o cenário mais modesto chega aí, no final do período 2035, 40 bilhões de litros de álcool por ano. Bom, a questão é os impactos no país dessa expansão. Então, a metodologia do trabalho, nós fornecemos, o IPEA tem um modelo matemático que simula nível até de município, mas com menos incerteza no nível de microrregião, em função de dados de produtividade da área, da terra e custos de fatores de produção, em função de quantitativos de demanda projetados e de preços relativos entre as várias culturas agrícolas, qual seria a decisão por uma ótica puramente de mercado, do empresário buscando a maior rentabilidade, de alocação de terra para produzir as várias culturas. Então, fornecendo para o IPEA os valores da produção de álcool e, consequentemente, também do preço, né, de álcool em função do preço do petróleo e, consequentemente, em função dos coeficientes técnicos previstos da evolução da produção de álcool a partir de cana, né, quanto poderia ser pago, a remuneração que poderia ser oferecida ao produtor de cana. Nós fornecemos isso ao IPEA e o IPEA, através desse modelo matemático, nos forneceu a variação da área de cana-de-açúcar, município por município, mais agregado com menos incerteza por microrregião, né, do IBGE, né, e, em princípio, a gente não colocou restrições diárias, né, esse estudo ainda estamos fazendo alguns ajustes, mas a gente tem diversos cenários que poderia considerar. Vou dar apenas um aperitivo para vocês dos resultados. Basicamente, a partir dessa distribuição espacial da produção de cana para atender esses cenários de produção de álcool no Brasil, para atender a demanda interna de álcool e exportações, a gente utiliza uma metodologia de avaliação ambiental estratégica, né, identificando aspectos estratégicos dos impactos, né, em função de metodologias que a gente tem trabalhado no laboratório de avaliação ambiental estratégica. Próximo. Então, aqui a gente vê, por exemplo, os resultados que teríamos, né, o aumento da área plantada no período de 96 a 2035 em hectares, né, e aí a gente tem, né, quanto mais escuro, seria um indicativo de, pela dinâmica das forças de mercado, onde que se gostaria os empreendedores, simplesmente uma ótica econômica, de irem produzir álcool, onde estariam plantando cana. Próximo. E aí, em função dessa distribuição hipotética, a gente analisou por microrregião biodiversidade, segurança alimentar, mudanças climáticas, disponibilidade de água, qualidade local do ar, emprego e renda, solos e condições de trabalho, através de alguns indicadores aproximativos, bastante grosseiros, mas para dar uma visão global. Próximo. Então, por exemplo, biodiversidade, a gente considerou um indicador na microrregião, um indicador de pressão,
a área da cana plantada em 2035 em função da área que já estava tomada pelos estabelecimentos agrícolas em 2006. Segurança alimentar, a gente tomou a pressão na segurança alimentar em função da área que a gente tinha, né, mais a área de lavoura temporária e permanente, né, em função da área utilizada para agricultura dentro dos estabelecimentos agrícolas. Mudanças climáticas, vimos um indicador de emissões evitadas pelo uso do etanol em substituição à gasolina, que é o combustível fóssil, né, em função de fatores de emissão considerados para o álcool também. Disponibilidade de água, uma indicação da captação de água necessária para a produção de etanol na destilaria, né, e muito eventualmente irrigação, não é o caso usual, né, e a vazão disponível por subbacias nas microrregiões. Qualidade do ar, sob a hipótese de que se continuasse queimando cana, né, o que não é, obviamente, desejável. Vários estados, como São Paulo, já tem uma lei buscando reduzir a área queimada no canavial para colheita, né. O projeto de lei enviado agora ao Congresso pelo Executivo, né, ele, com base no zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, ele prevê, né, que será dado apoio, crédito aos produtores apenas em áreas plantadas com cana, de forma a obter, viabilizar a colheita mecanizada. Isso significa com aclividades inferiores a 12%, né? Com mais de 12% aí se admite a colheita mecanizada. Mas nós consideramos como se fosse ainda a colheita manual, para ver qual o impacto que isso poderia dar, e alguns indicadores de geração de empregos, né, em função da população economicamente ativa das microrregiões e a renda média do trabalhador da cana. Com relação a solo, variação de perda de solo em função de mudanças de cultivos, isso não é um grande problema, não é o mais agudo, eu diria, e condições de trabalho, a questão da qualidade da mão de obra empregada, né, e, em particular, o aspecto de formalização, quantos empregos formais a cana poderia fornecer em relação ao total de empregos formais no município. Eu não consigo ver quantos minutos você está me dando. 10, obrigado. Ok, próximo. Bom, então, temos indicadores aqui de pressão de biodiversidade, né, em relação ao número de microrregiões. A gente vê, a maior parte das microrregiões, uma baixa pressão, né, e algumas regiões dá para plotar aí na escala de cores, a gente visualiza, né, onde a gente tem um indicador de mais forte pressão. Próximo. Aqui também a gente dá um zoom na região mais interessante, né, do ponto de vista do mercado, para aumentar a produção de etanol de cana, e a gente vê aí algumas microrregiões em que o alerta é importante, vai ter que ter um rigor na aplicação do zoneamento e nas políticas públicas de ordenamento do uso do solo, no sentido de evitar uma pressão maior da expansão das áreas de cana-de-açúcar sobre reservas, unidades de conservação, essencialmente, que foram utilizadas para caracterizar a biodiversidade. Segurança alimentar, também aquele indicador, né, a gente coloca aqui algumas microrregiões em que a gente vê uma tendência da cana tomar praticamente toda a área cultivável das microrregiões, né, que obviamente poderá colocar problemas do ponto de vista de segurança alimentar. É um indicador bastante macro. Próximo. Do lado de impactos positivos, a gente quantificou também as emissões de dióxido de carbono, o maior gás de efeito estufa, mais importante, para vários cenários de produção de etanol, né? Então, a gente tem, em função de hipóteses para a produção de álcool, em função das hipóteses de produção de exportação também da gasolina. Próximo. Utilizamos fatores de emissão que Isaías Macedo calculou, né, no seu trabalho, para quanto que temos que considerar de emissões de CO2 por metro cúbico de álcool produzido, né?
Próximo. Isso é só o etanol em substituição à gasolina. Não consideramos o bagaço de cana, que pode também evitar algumas emissões se usado para gerar energia elétrica. E aí a gente tem no primeiro gráfico as emissões, de acordo com os dois cenários. Aí a gente tem um intervalo entre o mínimo e o máximo da quantidade de emissões evitadas no mercado interno, pelo uso do álcool no Brasil. E as exportações, aí depende de que esse álcool deslocaria o que nos outros países. Se ele deslocar gasolina, realmente, a gente tem a curva verde, ele evita mais emissões. Se, porém, ele substituir algo como, digamos, etanol de milho, que seria usado se a gente exportar para os Estados Unidos, em função de uma lei americana que envolva o uso de etanol na gasolina americana, aí, obviamente, substituindo etanol de milho, as emissões evitadas são menores. E somando os dois gráficos, a gente tem, para diversos cenários, os quantitativos de emissões de CO2 evitadas pelo álcool brasileiro. Próximo. Geração de emprego, a gente tem ainda algumas incertezas, tem uma análise mais qualitativa, depende, obviamente, de hipóteses sobre o progresso da mecanização, né? Também empregos indiretos, em função de onde vão estar localizados, outros setores, a terceirização, né? E também tem a questão de empregos perdidos, né? Ou empregos criados também de forma, digamos, da indução em usos indiretos do solo. A gente tem, obviamente, a tendência de maior mecanização e maior eficiência nos processos industriais, com aumento da mão de obra qualificada, diminuição da sazonalidade, né, e aumento de empregos permanentes, né, com carteira assinada, formalizados, mas, obviamente, né, tem um problema de aumento da mão de obra para trabalhos pouco qualificados e também, em função da hipótese de mecanização, obviamente, aí a perda de empregos para a colheita da cana sazonalmente, mas são empregos, como a gente sabe, de condições de trabalho muito duras. E aí, basicamente, para finalizar esse trabalho, estamos fechando ainda numa interface com o IPEA os números e calculando também alguns outros indicadores para esses outros fatores críticos, né, e, evidentemente, a questão da área queimada pode ser uma interrogação em função, dependendo do resultado aí da regulamentação da legislação sobre o apoio à expansão da produção de cana apenas em áreas mecanizáveis, né, em áreas, claro, submetidas à restrição de 12% de aclividade. Então, se eu tenho ainda um minuto, espero, gostaria apenas de complementar dizendo que esse panorama mostra que a gente tem feito um caminho que me parece bastante importante esse ano em discussões com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, e que o zoneamento recém-publicado, atentando para esses aspectos e principalmente a aplicação desse zoneamento, inicialmente, obviamente, há a questão da aprovação da lei, mas, além disso, a forma de utilização do zoneamento e a necessidade de fortalecimento institucional, particularmente nessas micro-regiões que a gente vê em que haverá uma tendência natural do mercado de buscar a expansão da cana para obter aproveitamento das oportunidades macroeconômicas oferecidas por esse contexto. Muito obrigado. Obrigado, Emílio, pela intervenção. Passo, então, na sequência, a palavra ao professor Peter May. Boa tarde, todo mundo. Foi muito bom aceitar, ter a oportunidade de participar nessa mesa com meus colegas de sempre, Emílio, René, e eu agradeço o convite do Sérgio Afrânio pela oportunidade de conversar aqui sobre a nossa experiência recente com a questão de biocombustíveis, particularmente a questão de conformidade socioambiental, que eu tenho titulado a minha
minha fala, que tem a ver com os mecanismos de acertação que diferentes grupos de interesse, stakeholders, que é muito utilizado nessa terminologia, tem utilizado para chegar a acordos setoriais ou sobre determinadas commodities em torno dos impactos que precisam ser amenizados, que precisam ser considerados no planejamento de uma expansão, como está ocorrendo no caso da produção de agrocombustíveis e outros commodities que são de grande importância na pauta de exportação. Um país, como o Renato bem lembrou, de um país que está cada vez mais voltado para essa categoria de exportador de produtos primários. Então, essa reflexão vem de um trabalho que eu tenho elaborado junto com um grupo de uns 15 ONGs da Bacia do Plata da América Latina, que envolve as bacias do Paraguai, Paraná e Argentina, Uruguai, Paraguai. Temos participantes em vários diferentes segmentos aí, e as principais preocupações que a comunidade, a sociedade civil refletindo sobre as preocupações dos grupos locais que estão sendo afetados diretamente ou indiretamente por essa expansão nesse segmento, são essas aqui. Quais as tendências de uso de ocupação do solo que tem ocorrido com a expansão em biocombustíveis, ou que estão por vir, né, que poderiam vir em termos de tendência, como que essas tendências afetam... você está passando para mim, eu deveria passar aqui com o aparelho. Como que esses afetam a agricultura familiar, e como que essas modificações podem afetar as oportunidades de emprego no meio rural e a renda rural, que são comunidades afetadas por essa mudança no perfil de emprego. Os impactos diretos e indiretos associados com a ocupação, como o Emílio já mostrou claramente, sobre biodiversidade e água, sendo talvez dois dos variáveis mais importantes, mas obviamente a questão de descarbonização das economias em geral, sendo preocupações, mas para a comunidade local não é muito tão pertinente assim a questão de carbono, a não ser que ele consiga vender créditos por ter mantido o carbono intacto. E como que esses critérios que são considerados como preocupantes por parte das comunidades afetadas podem vir a ser inseridos em instrumentos de mercado, em formas de condicionamento da entrada de commodities dentro dos mercados internacionais, principalmente por causa da preocupação que tem havido sobre a inserção desses produtos no mercado internacional, mas também nos mercados domésticos, como que podem ser adotados para evitar esses impactos negativos, e como que tendo adotado critérios, como que se verifica que eles são efetivamente adotados e cumpridos por parte dos atores. Realmente não gosto de andar, né? Aí. Ok. Esse slide aqui demonstra a grande expansão que tem havido em termos proporcionais da concentração brasileira em produtos que são associados com biocombustíveis e milho não sendo utilizado no Brasil como biocombustível, mas associado à produção de animais, e tendo também uma importância significativa sobre a
a ocupação de espaço. Então, indo de 60% a 75% de total da área ocupado por culturas anuais, enquanto as culturas alimentícias têm declinado proporcionalmente de forma significativa dentro desse mesmo período. Talvez seja melhor. Então, em termos da concentração espacial da produção de biodiesel, nós temos também uma percepção da problemática associada com esse fenômeno entrando em áreas onde não havia tanta produção anterior. Por exemplo, Mato Grosso, particularmente, o estado que mais recebeu investimentos ou previsões de instalação de fábricas de biodiesel, tem 22 usinas sendo instaladas em período muito curto, e uma concentração particularmente forte em soja, como foi bem apontado pelo Jorge Flexor. Então, tanto a concentração espacial, afetada pela concentração de viabilidade da produção facilmente convertida de soja existente em Mato Grosso para biodiesel. Próximo. Houve uma pesquisa em 2007 e 2008 por parte da própria Conab, mostrando que havia uma substituição não somente de áreas de pastagem, que era assim, o lema da única e dos principais autores da proposta de etanol bom, como John Wilkinson concebeu, de ocupar somente áreas de pastagem degradada com novas áreas de expansão, mas também está efetivamente ocupando áreas de produção de outros alimentos, né? Inclusive soja e milho, que são as outras vertentes da grande expansão agropecuária. Além de ocupar áreas de fronteira, mas esses são somente os efeitos mais diretos. Nós temos também efeitos indiretos associados com a expansão da cana, que são muito mais difíceis de serem traçados, mas que eu vou conversar um pouco mais agora em detalhes. Eles tendo sido, como foi mencionado na segunda mesa, na expansão da visão do que deve ser incorporado quando você olha para o ciclo de vida da produção dos feedstocks, né, da agroenergia, você vai para trás e para frente. E nesse processo você tem impactos que são muito mais contundentes, talvez, do que seria mesmo analisado olhando para os impactos diretos. Esse mapa foi outro estudo de previsões geográficas de áreas de expansão de produção de cana, que precedeu esse, obviamente, que eu não conhecia da COP. Mas em que foi possível, por Grupo de Conservation International, de analisar a proporção dessas áreas que estava sendo previsto como áreas de expansão, que estão em vegetação nativa, que seria mais diretamente impactada por esse tipo de expansão. Então, você tem algumas dessas áreas que realmente são mais impactadas potencialmente, e alguns que não são, porque eles já foram totalmente dizimados por soja ou outras culturas, ou pela pecuária. A ideia de ocupação de pastagem degradada é uma ideia genial quando você
pensa que a pastagem degradada é melhor substituir, mesmo por alguma atividade que vai mais rentável, que a pecuária é uma atividade predatória, particularmente em áreas de fronteira, mas que deveria ser substituída com alguma coisa que vai ser mais permanente, mais rentável. Mas o que se observa é que que foi considerado importante analisar por alguns estudos recentes, é exatamente qual a área que está sendo ocupada nessas áreas de expansão e que está sendo encontrada, que a área de pastagem degradada é a última área a ser considerada por qualquer agrônomo com sua cabeça do lugar como um lugar adequado para implantar qualquer coisa que seja. Cana vai para o lugar de soja como primeira opção, de soja bem produtiva. Ele vai para áreas de milho e vai para áreas de pasto plantado em área de fertilidade alta. Depois disso, se não tiver nenhuma possibilidade, aí ele vai pensar na eventual possibilidade de investir maciçamente no nitrogênio, no cal e tudo necessário para poder ocupar uma área de pastagem degradada. Então, a ideia genial de ocupar áreas de pastagem degradada, que foi considerada uma boa desculpa pela expansão por parte de alguns dos representantes do setor, está descomprovado. Alguns estudos mais detalhados foram especificamente para áreas de maior expansão, sul do Goiás, norte de São Paulo, e mostraram, inclusive, além do efeito da ocupação de áreas de maior produtividade para alimentos, para soja, deslocamento da atividade pecuária para outras áreas não ocupadas, inclusive áreas de mato no sul da Bahia, no norte do Mato Grosso, Tocantins, outras áreas que estão mencionadas nesse estudo aqui. Então, efetivamente, traçando um deslocamento de cabeças de boi que foram levados ou em carrada ou boiada, ou a aquisição por parte daqueles que foram deslocados de áreas de sojicultura ou de pecuária para a produção de pecuária em áreas de fronteira. Então, os municípios que foram ocupados por esses agricultores do sul do Goiás, 12 foram dos 12 municípios onde estão na Amazônia e são áreas de mata. Outro instrumento interessante que tem surgido para medir impactos associados com biocombustíveis é a ideia da pegada de água, water footprint. Tem a footprint associada com bioenergia em termos de metros cúbicos de água por gigajoule de energia gerada. É calculada por esse fórmula aí, que eu não vou entrar em detalhes, e alguns casos especificamente mencionados. De fato que a cana-de-açúcar é dos produtos que menos demanda em termos de água para a sua produção de energia, enquanto outros produtos que talvez não foram considerados assim, são mais demandantes. Então, em termos de água, talvez não seja o pior hipótese, mas o caso de soja é um grande demandante. Então, o conceito de água virtual tem sido adotado por analistas nessa área para analisar aquela água encorpada no produto que vai junto com ele quando você exporta ou utiliza ele para outra finalidade. O comércio global em bens e serviços pode ser medido em termos da água virtual comercializado por esses commodities. Você tem um caso dos balanços nacionais de água virtual, o Brasil sendo um exportador líquido grande
Estados Unidos e Austrália sendo mais ainda, e alguns outros países, a Argentina, por exemplo, Paraguai, também sendo exportadores líquidos em grande volume. Né? Você está exportando soja, está exportando água em grande medida. Cana e álcool talvez nem tanto, mas soja certamente implica em grande exportação de água conjuntamente, que está afetando a disponibilidade de água para outras finalidades no país de origem e implica em mudança no padrão assim, de comércio. Então, tem estudos ao nível nacional, por exemplo, para o caso da Argentina, que está expandindo rapidamente sua produção de soja para fins de produção de biodiesel. Ele não está envolvido com a produção de cana, por razões óbvias, por causa do clima, mas daqui a pouco vai poder produzir cana também, né, com aquecimento global. Mas a soja argentina atual, sendo maior vertente, está com a exportação, e principalmente voltada para a exportação de biodiesel para a Europa, implica numa exportação líquida de água significativa também. Então, essa acertação que eu mencionei como o processo que tem envolvido crescentemente os atores em diferentes segmentos do mercado de commodities. Nós temos a experiência no Brasil de ter sido criado uma base para certificação socioambiental de cana-de-açúcar, que foi adotado por alguns produtores, mas não vingou assim como medida fundamental para a certificação socioambiental no setor como base para os princípios desejadas internacionalmente, e mais recentemente foi criada por diversos atores dos setores envolvidos, de ONGs e da academia, dos governos envolvidos com o comércio internacional de biocombustíveis, um leque de princípios e critérios que podem servir como fundamento para justificar esse comércio de uma forma aceitável, né? No Brasil, a participação dessas câmaras são de Amigos da Terra, membro do Conselho Diretor da Câmara Ambiental. A Petrobras está envolvido na Câmara Industrial, a única também na Câmara Industrial, e Quatro Cantos do Mundo, representado aqui nessa sala por Cristiana Azevedo, membro da Câmara de Pequena Produção Rural. Então, mas tem um leque muito grande de ONGs e outras entidades envolvidas nesse processo, e eles têm definido uma série de princípios associados fundamentalmente com a legalidade. A legalidade ainda é um problema no setor de agropecuária no Brasil, porque você não tem a observação de código florestal, que é o fundamento de uso do solo, que estabelece regras para a ocupação do espaço em termos da proteção de mananciais e reservas florestais legais, e outros fatores associados com tanto impactos diretos como indiretos, como mencionado. Os fatores mais importantes nesse agrupamento são aquele princípio 3, em que os biocombustíveis devem contribuir à mitigação de mudança climática, reduzindo significativamente no ciclo de vida as emissões de gases de efeito estufa em comparação aos combustíveis fósseis. Isso implica na necessidade de medir no ciclo de vida, de frente para trás, os efeitos diretos e indiretos na emissão de carbono. E aí você chega a diferentes níveis de emissões do que acho que seria aqueles que o Emílio mostrou, que não seria tão semelhante o fator, por exemplo, de emissão associada com milho e com cana, mas que
a cana tem sido analisado recentemente como sendo um possível emissor líquido de carbono. Então, tem diferentes visões dessa questão que tem que ser incorporadas. Princípio 6, a necessidade de assegurar a segurança alimentar em áreas de insegurança. E o 9, que seria necessário manter a qualidade e quantidade de água, tanto de superfície quanto de subsolo, respeitando os direitos de acesso e uso de água costumeiros. Então, esse tipo de acertação tem sido ocorrido também no caso da mesa redonda da soja sustentável, que tem chegado a criar um moratório sobre a expansão de soja em áreas de floresta amazônica, que é observado pelos exportadores e pelos importadores. É difícil de monitorar, mas que tem sido a base para o desenvolvimento de práticas e acordos nesse setor. Então, acho que esse fenômeno de mesas redondas entre sociedade civil, setor interessado, em alguns casos governo, mas nem sempre, né? Tem sido mais uma iniciativas do setor privado e grupos afetados junto com setores interessados em emplacar no mercado internacional, que tem assegurado a perspectiva de acordos e mecanismos de verificação de impactos que nós esperamos seja um fundamento para futura melhoria na forma em que essas práticas são realizadas. Obrigado. Agradeço ao Peter pela sua exposição. Passo, na sequência, a palavra ao professor René Carvalho. Bom, boa tarde a todos. Queria começar também agradecendo aos organizadores do seminário o convite, a possibilidade de participar desse processo de discussão. Né? Bom, o tema que eu vou apresentar, na verdade, né, ele tem uma origem relativamente simples, que foi uma pesquisa que nós realizamos sob coordenação do Emílio e da Renata Larovera em 2006, que, entre outros temas, trabalhou a questão da inserção da agricultura familiar na produção de mamona na Bahia, no Ceará e no norte de Minas. Tem também um objetivo muito preciso, como nós estamos já nos aproximando, né, do 5º ano de aplicação do Plano Nacional de Produção e Incentivo à Produção e Uso de Biodiesel e do selo social, contribuir para a discussão sobre as correções de rumo que podem se tornar necessárias para viabilizar realmente esse projeto. Tá? O ponto de partida também é um consenso relativamente simples hoje. Analisando os dados todos, temos claramente a impressão, na verdade, que o descompasso entre produção industrial e produção agrícola é evidente, sobretudo a participação da agricultura familiar no processo produtivo de matérias-primas para o biodiesel é extremamente pequeno, limitado. Esse processo de incorporação tem sido extremamente moroso, na verdade. Então, a partir desse ponto de partida, evidentemente, se coloca uma questão que pode chave nessa discussão, que é o seguinte, quer dizer, se nos próximos anos esse processo não é revertido, muito provavelmente um dos aspectos mais inovadores do PNPB, que é o processo de articular produção de biodiesel, desenvolvimento regional e inclusão social, provavelmente será modificado, revertido, perdido, e o processo de apoio à produção de biodiesel vai assumir as características clássicas, ou uma outra modificação que já assumiu na época do Proálcool. Então, o primeiro tema é um pouco analisar rapidamente como os coordenadores do projeto estão analisando esse balanço e as perspectivas que eles abrem. Depois discutir um pouco outras contribuições críticas, na verdade, em relação à aplicação prática do plano, e depois fazer uma análise um pouco mais geral de algumas correções de rumo que podem parecer mais necessárias e não estão tão presentes nessa discussão. Bom, a coordenação, né, os coordenadores do plano, particularmente o Campos, na verdade, nos dizem que, efetivamente, não é, o MDA, o governo,
eles, num certo sentido, subestimaram as dificuldades e viram o processo de produção de alternativas como um processo bem mais fácil do que acabou efetivamente se realizando. Consideram que aprendendo com a experiência e que, efetivamente, nos próximos anos podem reverter essa dinâmica. O Rosetta Petrobio colocou 3 anos com perspectiva para reverter esse processo. Não penso que essas afirmações, esses balanços, são gratuitos nem sem fundamentação. Quer dizer, mais recentemente, eu penso, quer dizer, alguns avanços importantes foram dados, em particular, na verdade, em relação a uma das principais fragilidades que a aplicação do selo social apresentava, que era o fato de que as condições institucionais que, a nível nacional, são relativamente favoráveis à incorporação da agricultura familiar, à produção de biodiesel, não se reencontram na escala estadual e na escala local. Então, efetivamente, nós não temos, só simplificando, nessas escalas, com frequência, quer dizer, os gestores públicos comprometidos com a ideia da integração da agricultura familiar ao processo produtivo e da inclusão social. Em muitas dessas regiões, sobretudo particularmente no Nordeste, a agricultura familiar é objeto de políticas sociais e não de políticas produtivas. Então, de um ponto de vista mais geral, quer dizer, uma das dificuldades que se enfrentava era de que não havia uma articulação de forças que auxiliasse, digamos assim, uma agricultura familiar frágil a inserir-se nesse processo. O que é que muda nesse sentido? Um pouco a experiência, um pouco os polos de produção, mas, sobretudo, o fato de que, a partir das usinas de Quixadá, Candeias e Montes Claros, na verdade, quer dizer, a Petrobio vai ser um ator central à escala local, municipal e local. Isso, efetivamente, modifica as condições, digamos assim, institucionais, locais e estaduais para o desenvolvimento da incorporação da agricultura familiar. Evidentemente, é um ganho. A questão que se coloca, eu penso, é que se é um ganho suficiente. Né? É quando se retoma a análise dos coordenadores, quer dizer, não há necessidade, segundo eles, de correções de rumo significativas no plano. Se a gente for se reportar um pouco aos estudos mais recentes que buscam balancear, na verdade, a aplicação do PNPB, nós podemos talvez considerar 2 grandes tendências de análise. Uma primeira tendência é aquela que considera que as dificuldades encontradas nesse processo de incorporação da agricultura familiar, elas são fundamentalmente devidas, não é, à escolha da matéria-prima, ou seja, estão ligadas particularmente, no caso do Nordeste, que é um pouco a vitrine, não é, da inclusão social via PNPB, à escolha da mamona. Então, o que é que nós vamos pensar nesse sentido? Efetivamente, a mamona, comparada a outras oleaginosas, tem algumas características que podem dificultar esse processo. Em primeiro lugar, a toxicidade, já foi dito, né? A mamona. Em segundo lugar, o fato de que ela, na verdade, não tem ainda processos de mecanização definidos tecnicamente. Então, essas características da mamona, além da dificuldade um pouco do aumento do custo de produção industrial do biodiesel que ela acarreta pela sua elevada viscosidade, seriam elementos, digamos assim, que atrapalhariam um pouco esse processo. Então, para esses autores, não é, o que seria efetivamente a correção de rumo necessária era mais um sentido de ampla abertura do campo das oleaginosas que podem ser utilizadas. Fala assim, fundamentalmente em girassol, embora não haja ainda uma adaptação, uma tradição ao girassol no Nordeste. Fala assim, algodão, fala assim, outras oleaginosas de origem mais local. Mas, enfim, a ideia principalmente era evitar, pela ampliação do campo das oleaginosas, as restrições que especificamente a mamona teria produzido nesse processo. Nesse caso também, quer dizer, há correções de rumo, sim, mas as correções de rumo são apenas uma ampliação do arco de incentivos e de assistência técnica, pesquisa a serem desenvolvidos. Uma segunda linha de análise coloca um pouco em discussão a necessidade, digamos, de correções de rumo um pouco mais expressivas. Ela busca, digamos assim, localizar as dificuldades que ocorreram nesse processo de integração, inserção da agricultura familiar na produção de matérias-primas para o biodiesel, nas características específicas da agricultura familiar nordestina, na verdade, que não teriam sido levadas em consideração
no diagnóstico e na elaboração do plano. Evidentemente, quer dizer, a fundamentação é forte em relação a esse tipo de análise, porque se nós pensarmos que os incentivos concedidos para a inserção da agricultura familiar no plano, na produção de biodiesel, eles passam fundamentalmente através, na verdade, das empresas processadoras, eles estão diretamente articulados aos contratos de produção e, no limite, à quantidade produzida. Então, a dinâmica, digamos assim, dos apoios, dos incentivos, ela é diretamente produtiva. E, na medida em que a diferenciação de setores da agricultura familiar nordestina é extremamente significativa, na verdade, e que também as diferenças de nível de desenvolvimento econômico e social dos diferentes municípios e sub-regiões também são muito grandes, não é? É evidente que os agricultores familiares que poderiam rapidamente ou simplesmente em base a incentivos digamos assim, ligados à dinâmica produtiva, que poderiam se inserir na produção nessas bases, correspondem a uma parcela relativamente restrita da agricultura familiar nordestina. Né? Então, a fundamentação mais importante, eu penso que é nesse sentido. Em segundo lugar, também porque o plano subestimou claramente o fato de que, depois de mais de 20 anos, digamos assim, de estagnação econômica, a área, digamos assim, de produção agrícola do semiárido, ela perdeu suas forças vivas, perdeu as dinâmicas logísticas, perdeu serviços de apoio, ou seja, a possibilidade, digamos assim, de contar com apoios localizados, regionais, esse desenvolvimento produtivo, essa inserção produtiva, são muito frágeis. Né? Então, parece fundamentada esse tipo de posição. Na pesquisa que nós tínhamos desenvolvido, nós chegamos a identificar, na verdade, digamos, 3 grandes tipos de agricultores familiares em processo de possível inserção, né, na produção de biodiesel, que eram agricultores, digamos assim, diretamente voltados fundamentalmente a uma agricultura de subsistência e pequenas vendas de excedente. Uma segunda linha, um tipo de agricultores mais diretamente, digamos assim, semi-mercantis, que cuidavam bastante da subsistência, mas tinham uma inserção mercantil um pouco maior, e um pequeno grupo de produtores familiares mais diretamente mercantis. Não é? Nós pudemos identificar também, não é, que a incidência, muitas vezes cumulativa, de um conjunto de fragilidades nessa agricultura familiar. Não é? Limitações fundiárias, grande número de munifundiários, produtores familiares sem terra ou com muito pouca terra, isolamento logístico de muitas regiões, falta de estradas que funcionem, de meios de transporte, descapitalização dos agricultores, restrito acesso a equipamentos, a insumos, assistência técnica, empobrecimento dos solos e, particularmente, irregularidade fluvial. Porque define-se o semiárido, não é verdade, que é o coração desse Nordeste, cuja agricultura familiar seria incluída, pela precipitação pluvial anual. Mas a precipitação pluvial anual, ela caracteriza, digamos assim, o sistema de produção possível, ou seja, se produz agricultura na época em que a chuva é pertinente. Ou seja, um pouco mais de metade do ano, não é verdade? Do ponto de vista da agricultura. Mas, dentro desse sistema produtivo que caracteriza o semiárido, há regiões muito mais fragilizadas. Por quê? Porque, além de baixa precipitação pluvial, elas têm, sobretudo, irregularidade de precipitação pluvial. Região de seca verde, o fato de que as chuvas não chegam no momento preciso e levam à perda da colheita. Então, há regiões particularmente, né, fragilizadas pela irregularidade pluvial. Então, efetivamente, não é, sem políticas de apoio diferenciadas, né, apenas os agricultores que possuem melhores condições de produção teriam condições de se integrar ao programa. Bom, nesse tipo de análise, não é, nós temos que não seria possível, talvez, ver a inclusão, não é? Ou seja, as correções de rumo poderiam ser um pouco mais expressivas. Em que sentido? No sentido de que não se poderia ver esse processo de incorporação, inclusão da agricultura familiar, na produção de biodiesel e de inclusão social, apenas nos marcos dos incentivos canalizados pelas empresas. Porque uma parcela razoável de agricultores familiares que poderiam potencialmente se integrar a esse processo de produção,
necessitam, digamos assim, de um... Tá tranquilo, obrigado. Necessitariam de pontos de apoio, de ações específicas com fortalecimento que não passam pela lógica da empresa. Quer dizer, é normal que as empresas, na verdade, no quadro do selo social, elas desenvolvam os incentivos àqueles que são contratualizados. Então, a questão que se coloca é que, além desses agricultores, há uma razoável quantidade de agricultores familiares, não é, que poderiam se integrar, mas não diretamente do ponto de vista mercantil. Então, esse processo de integração, quer dizer, não é obrigatoriamente a alteração do selo social e do PNPB, é o fato de que essa inserção social, essa integração dos agricultores, passa por políticas complementares à do PNPB. Essa é a primeira grande, digamos assim, mudança que se propõe. Mas eu queria agregar também, eu acho que duas outras questões podem ser importantes, na análise, digamos assim, do desenho das ações de inclusão social do PNPB. Eu penso, em primeiro lugar, esse desenho das ações, ele tem um viés naturalista, ou seja, um viés de predomínio de uma dinâmica agronômica sobre uma dinâmica econômica. Acho que esse é um primeiro viés importante. O segundo viés importante é a subestimação nessas análises do contexto econômico concorrencial em que se dá a inserção da agricultura familiar na produção de biodiesel. Então, acho que essas duas, digamos assim, essas duas fragilidades dão origem a alguns mitos, né, sobre a inclusão da agricultura familiar na produção de biodiesel. Elas acabam dificultando muito a compreensão de que não é possível inserir essa agricultura familiar dinamicamente na produção de matérias-primas ou de óleo vegetal para o biodiesel em base aos sistemas tradicionais atuais. Então, essas duas formulações dão a impressão de que é possível isso, e eu acho que isso fragiliza muito esse desenho. Então, tentando conversar isso um pouco mais de perto, não é verdade? Normalmente se considera na literatura mais, digamos, generalista, não é? As condições agronômicas favoráveis da mamona e se associa isso a condições econômicas, a condições econômicas favoráveis. Então, as vantagens agronômicas são vistas como trazendo vantagens econômicas precisas. Ora, isso não é correto. Né? A mamona é efetivamente resistente. Né? A mamona é resistente ao estresse hídrico, ou seja, ela produz mesmo em período de seca. Ela tem elevado teor em óleo e ela é produzida majoritariamente pela agricultura familiar. Ora, o fato de que a mamona sobreviva às condições do semiárido, na verdade, não quer dizer que a sua produtividade não seja muito maior em condições mais propícias. Eu peguei um exemplo bem radical, no sentido de regiões muito próximas, mas de diversidade, digamos assim, edafoclimática, só para acentuar, na verdade. Em média, nas regiões mais difíceis, em sistemas tradicionais, a gente acaba tendo uma produtividade de 300, 400 quilos de mamona por hectare. Próximo dessas regiões, nas regiões de serra, no próprio semiárido, na verdade, mesmo sem insumos, a produtividade alcança 1,8 toneladas. Ou seja, se você se baseia na produção de óleo, para a produção de óleo nas condições mais difíceis, ela vai custar 4 vezes mais. Nós estamos tratando da mesma mamona adaptada ao estresse hídrico. Então, uma coisa é ela se adaptar ao estresse hídrico. Quando morre, ela não morre. A outra coisa é ela ser, em condições tradicionais, competitiva. Não é? A mesma coisa a gente pode dizer com o teor 45% a 55%, um pouco maior do que é o girassol, próximo do pinhão manso, na verdade, é efetivamente uma vantagem. Mas, vejamos, quer dizer, a competitividade ela não se define pelo teor em óleo, principalmente. Ela se define principalmente pela produtividade. Então, se nós pegarmos as produtividades médias nordestinas hoje, né, para a soja e para a mamona, 2,7 toneladas para a soja, 700 quilos, 0,7, 0,8 toneladas para a mamona, não é verdade? Nós vamos ver que a soja, apesar do seu baixo teor em óleo, produz por hectare 0,43 litros de óleo, e a mamona, apesar do seu elevado teor em óleo, apenas 0,36. Porque, efetivamente, o diferenciador principal desse processo é a produtividade. Um segundo
vou chamar de mito, um pouco forte talvez, mas só para forçar um pouco a discussão, é a famosa adequação da mamona aos sistemas de produção da agricultura familiar. Não é? Veja, bom, já foi um pouco colocado, mas vamos lá. O sistema produtivo da semiárido baseia-se na articulação entre agricultura comercial e pecuária. Por que, fundamentalmente? Porque se você tem agricultura somente durante uma parte do ano, quer dizer, o trabalho humano tem que ser desenvolvido durante o ano todo no que é possível e que isso é a pecuária. Esse processo de combinação é um núcleo duro, digamos assim, do sistema produtivo da região e particularmente da agricultura familiar. Né? Bom, a toxicidade da mamona, como vimos, dificulta essa associação. Não é? Ela exige ou cercas, na verdade, para separar a produção de mamona do acesso dos animais, o restolho da cultura não pode ser usado na alimentação animal e, efetivamente, o subproduto, que é a torta da mamona, tem muito menos valor de mercado, é metade do valor do mercado da torta para a ração animal. Você acha que é 0,16 o quilo contra 0,32 ou um pouco mais, não é verdade? Então, isso já é uma questão importante. Mas a segunda questão é que, normalmente, a mamona é apresentada como uma cultura intensiva em trabalho. Então, a soja é extensiva em trabalho, a mamona é intensiva em trabalho. O problema é que a mamona é uma oleaginosa, todas as oleaginosas são, em tese, extensivas, do ponto de vista do trabalho. O que vai diferir, e não somente são extensivas em trabalho, como normalmente geram também uma pequena renda líquida por hectare. Normalmente, as oleaginosas são cultivadas em áreas maiores, exatamente por causa dessas características de extensividade. Olha, a demanda de trabalho ela é condicionada pelas técnicas de produção. Não obrigatoriamente apenas e principalmente por fatores naturais. Então, se a gente cultivasse soja, cultivasse girassol sem mecanização, nós também poderíamos dizer que a soja e o girassol são intensivos em trabalho, não é verdade? Então, o fato de que essa intensividade seja ligada fundamentalmente, não é verdade, à baixa produtividade do trabalho, ao invés de ser uma vantagem, é uma desvantagem. Por quê? Porque ela se reflete na renda obtida pelo produtor que é baixa, que é proporcional à sua produtividade. Não é? Então, nas condições tradicionais, a renda líquida de um agricultor familiar raramente pode ultrapassar R$100 por hectare ano. Eu estou trabalhando com parte de cima, digamos assim, das pesquisas, além do trabalho que a gente fez. Então, dadas essas características, na verdade, eu penso que a gente poderia dizer que a mamona pode desempenhar um papel importante, sim, na dinamização da agricultura familiar nordestina, como outras oleaginosas que forem melhor adaptadas, evidentemente, às condições edafoclimáticas e econômicas, não é verdade? Mas, para se inserir no mercado do biodiesel, ela necessita produzir com custos compatíveis com o de outras oleaginosas e regiões. Ou seja, precisa compreender-se que ela está inserida numa estrutura concorrencial. Então, para fornecer a mesma quantidade de óleo por hectare que a soja, seria necessário que a mamona tivesse pelo menos produtividade de 1 tonelada por hectare. A média nordestina está em 750, 800. Para um custo de produção inferior ao da soja, necessitaria de uma produtividade ainda mais expressiva, 1,5 toneladas para cima. Né? Então, eu digo, nesse contexto econômico, competitivo, concorrencial, é muito difícil compatibilizar a inserção da agricultura familiar e a manutenção de sistemas tradicionais de produção. Esse eu acho que é o tema importante da discussão. Né? A maior tecnificação e mercantilização dos sistemas produtivos dos agricultores familiares nordestinos não pode ser feita sem políticas de apoio específicas, e eu estou chamando de corte público, porque não diretamente vinculados a contratos de fornecimento. É muito difícil, digamos assim, essa tecnificação do processo de produção sem políticas específicas de apoio de corte público, no sentido que elas podem ser espaciais, grupos sociais, mas não obrigatoriamente apenas em base a contratos de produção. Não é? Segundo aspecto, a renda líquida por hectare obtida no cultivo de oleaginosa é pequena. Não é? Para perceber um salário mínimo mensal, é preciso plantar 12 a 15 hectares. Então, qual é o interesse nesse sentido de uma cultura extensiva, né, termino rapidinho, ser desenvolvida pela agricultura familiar? É o fato de que as condições institucionais e de mercado dessa cultura são muito mais favoráveis do que as das outras culturas que podem ser articuladas na agricultura familiar. Então, a função da soja, da mamona, nessa inserção, é exatamente acesso ao crédito, mercado seguro,
passo segundo, logística financeira, apoio institucional. Isso, nas outras atividades do sistema de produção articulado, são muito mais difíceis na medida em que os mercados são ou em construção ou efetivamente ainda determinados pela intermediação comercial. Fechamos. Obrigado. Agradeço ao René. Antes de passar a palavra à plateia, eu queria informar que as exposições, os slides, desde que autorizados pelos expositores, estarão disponíveis na página do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, que eu peço ao Júnior depois digitar para apresentar na tela, né? A partir da semana que vem. Né? Nós vamos passar para o debate e, dado o nosso limite de horário e o compromisso aqui com o tempo, com o banco e também com os intérpretes, eu sugiro que façamos uma rodada relativamente rápida de questões para depois voltarmos à mesa para as respostas e os encaminhamentos finais dos expositores. Eu pediria que as pessoas interessadas em intervir fossem objetivas, fizessem questões objetivas, identificando como de hábito nome e instituição. Boa tarde, eu sou Gilca Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, e a minha pergunta ao professor René, a gente vem realizando um estudo sobre a inserção, a possibilidade, a potencialidade da inserção da agricultura familiar baiana no programa, junto com a OIT, e a nossa preocupação tem sido efetivamente as condições que o selo combustível social potencializava, né, essa inserção dessa agricultura familiar, e que na Bahia isso não vem acontecendo. Lá nós temos, como foi possível verificar no mapa apresentado pelo professor Peter May, 3 usinas. E essas 3 usinas, todas elas têm o selo combustível social, sendo que somente a Petrobras Biocombustível vem efetivamente trabalhando com os agricultores familiares. Se eu não estou enganada, são mais ou menos 6 cooperativas de produção e de assistência técnica ligada diretamente aos agricultores familiares, né? As outras 2 não vêm trabalhando com isso. E, então, tem sido uma preocupação muito grande do Estado, e agora, recentemente, essas 2 usinas elas têm pressionado para que as mesmas condições de tributação elas sejam transferidas para a soja. E, dentre as ameaças, a ameaça principal de sair do Estado, né? E, além disso, a gente tem essas condições todas que o senhor colocou, muito bem colocado, quero parabenizar, da condição do agricultor familiar baiano, que é dramático e talvez até um pouco pior do que isso, né? E eu só queria adicionar que aproximadamente 80% das propriedades dos estabelecimentos rurais baianos, eles são minifúndios, né? São menores do que um módulo fiscal. Então, inclusive, para compatibilizar a produção, a segurança alimentar, a segurança energética e as condições ambientais postas pelo Código Florestal, né, vai ser um problema para esses agricultores. Então, eu acho que essa discussão de rever o selo e de fiscalizar o selo é uma fragilidade muito grande e posta para que a política possa realmente inserir esses agricultores. Karina. Merci. Pour alterner, je vais poser ma question en français. Très simple pour Emilio et Peter. Quel est votre avis sur le projet de zonage de la canne à sucre qui a été décidé par le gouvernement le mois dernier? À la fois, de votre point de vue, quel peut être son impact sur les tendances actuelles d'expansion des cultures de canne à sucre, et également par rapport aux critères de durabilité que vous avez étudiés ou que vous essayez d'utiliser dans vos études. C'est clair. Marcel. Merci Marcel Djama du CIRAD. Donc je vais aussi poser ma question en français, surtout pour Peter May, mais bon, ça peut concerner aussi peut-être M. Carvalho qui a évoqué aussi, me semble-t-il. Attendez un peu. Donc, bon, je me dépêche de parler avant que vous puissiez comprendre.
Oui, donc c'était surtout une question qui s'adressait à vous. J'ai trouvé très intéressant votre présentation. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment bien compris quelle était un petit peu l'orientation que vous donniez à la question notamment de la certification. Mais j'ai eu le sentiment que vous étiez assez optimiste ou peut-être, disons, plein d'espoir par rapport à l'atténuation des impacts environnementaux que l'on peut attendre d'initiatives de certification ou en tout cas d'élaboration de principes et critères comme celle de la table ronde sur les biodiesels, la Roundtable on Sustainable Biofuel que vous avez citée. Donc les questions que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui peut justifier pour vous cet optimisme, ou en tout cas cet espoir autour de ce genre de dispositif, en particulier si on constate d'abord que, par exemple, pour des initiatives similaires, enfin les plus anciennes, dans le cas de la certification forestière en particulier, qui a servi quand même pas mal de matrices, en tout cas je pense au FSC qui a servi un peu de modèle à toutes ces initiatives qui ont proliféré ces derniers temps. Donc elle a plus de 10 ans maintenant de bilan derrière elle. Et un des premiers constats qu'on peut faire, c'est qu'elle n'a pas véritablement arrêté les impacts environnementaux, en tout cas elle n'a pas stoppé la déforestation, et que si les surfaces certifiées ont augmenté, la déforestation a augmenté encore plus vite, je dirais. D'autre part, que ce genre d'initiative tend à proliférer. L'une des dernières en date, c'est bien celle sur les biofuels, mais vous en avez cité d'autres. Enfin, il y a sur le soja, sur le palm oil, qui est l'un des dispositifs que je suis en particulier, l'initiative sur le beta sugarcane, etc. Enfin, il y en a des tas. Chaque année, il en sort une nouvelle, et que donc on peut déjà s'interroger sur leur prolifération, sur leur sectorisation, parce qu'un certain nombre d'entre elles traitent à peu près des mêmes questions, des mêmes types d'impact, et on pourrait se demander pourquoi finalement il n'y a pas un standard qui prendrait en charge l'ensemble des commodités. Et que en plus, pour un certain nombre d'entre elles, elles ont quand même, elles dépassent difficilement le stade de l'élaboration des principes et critères, lesquels principes et critères, en particulier environnementaux et sociaux, sont quand même relativement peu contraignants en termes d'impact. Donc ma question, c'est si on considère un petit peu ce passif, pourquoi tant d'espoir aujourd'hui? Et puis la question que se pose un certain nombre d'ONG, enfin en tout cas on les écoute. En tant que chercheur, il faut aussi tenir compte un peu de ce genre de position. Est-ce que c'est pas finalement du greenwashing? Voilà, une manière de verdir finalement l'industrie. Merci. Eu vou me dirigir principalmente ao René. Achei também interessante, porque eu estou mais ou menos pesquisando por aí, só que em Mato Grosso. Então, a pequena produção, ela é bom a gente trabalhar com a diversidade. O pequeno é muito diferente também. Por isso que a gente pode dizer que há muitos Brasis, não há um só. Então, o que você coloca no Nordeste, eu não cheguei no Nordeste, ainda comecei por Mato Grosso e ainda estou lá. A pequena produção ali é mais assentamento. Assentamento que já passou, 50% já passou adiante, já não são. E passou para funcionário público, professor, não sei mais o quê, etc. Outra ótica, então. Então, a renda também não é o que vai trabalhar a terra, a renda. Então, o que domina lá em Mato Grosso? Há os que continuam na subsistência, os pequenos, ou então o arrendamento, ou então recebe dinheiro para dar o título, porque todo mundo tem o selo social, toda empresa tem o selo social, mesmo a ADM. Então, vem as empresas terceirizadas, quando vem, né, que fazem
a plantação, etc., em alto nível de soja, sempre na base da soja. Então, eu acho que é importante até estudar isso, trabalhar essa questão a nível nacional e perceber as diferenciações, como é que vem ocorrendo em cada lugar. Ali, por exemplo, Mamona, jamais pensaria em Mamona, né? A ADM uma vez comprou uma partida de um amendoim, de um pequeno, mas para exportar, nada para utilizar. Então, não tem nada a ver com selo social ali. Foi para beneficiar ali em Mato Grosso a grande empresa, simplesmente. Para tornar, para viabilizar, para dar um impulso maior à produção de biodiesel. Eu só queria lembrar isso. Bom, retornamos então à mesa para as respostas, né, dos palestrantes e aproveitando também para os seus encaminhamentos finais. Começo com o Emílio, depois o Renê e finalmente o Peter. Bom, agradeço as perguntas pertinentes. A professora Lavínia levantou a questão do indicador, né, de segurança alimentar. Certamente ele pode ser refinado numa segunda etapa. Na verdade, não são ainda indicadores, são proxies, né? É uma questão espacial da desagregação da análise. O que a gente quis mostrar é o seguinte, que a expansão da cana em algumas micro-regiões, mesmo considerando o conjunto das áreas de lavoura temporária e permanente, já vai dar uma pressão muito grande. Isso dá para ver. Então, isso já é um primeiro passo importante. Naturalmente, a pesquisa pode continuar, né, mostrando essa diferenciação entre lavouras temporárias e permanentes e mostrando outras áreas em que essa pressão pode ocorrer, mesmo que seja, digamos, menos violenta, mas o que é importante, foi importante num primeiro momento, foi mapear justamente essas áreas, digamos, de maior gravidade, né? E essa questão, então, tem a ver com o espaço. A outra questão tem a ver com o tempo, né? Claro que os preços de petróleo, né, têm uma volatilidade muito grande. E os de etanol, que se atrelam, o etanol combustível ao petróleo também. Então, na verdade, quando a gente trabalha com cenários, né, são ferramentas para lidar com a incerteza. E aí a perspectiva é que nós não estamos interessados nas flutuações do preço de petróleo, que normalmente são em dente de serra, né? Elas sobem abruptamente e depois caem lentamente. Mas o que importa é a assíntota, né? Basicamente, não um horizonte, né? Nós não estamos nos importando com as flutuações que ocorrem num ciclo anual ou bianual, mas sim uma assíntota, no caso, até 2035. Então, basicamente, é uma tendência estrutural que a gente está captando e que a maior parte dos estudos aponta no sentido da alta, né, do preço do petróleo. Quanto à pegada do etanol, em relação à água, realmente ela é pequena, mas é importante. Mas também o que a gente viu é um pouco o reverso daquele argumento, o reverso da medalha do argumento do Peter, né? Assim como é muito difícil você convencer alguém a ir para uma área de pastagem degradada, porque o investimento é muito maior, também espontaneamente, né, o produtor vai procurar plantar cana onde ele não precisa irrigar a cana, onde ele tem uma condição de pluviosidade melhor, né? Então, de certa forma, isso faz com que é sempre relativo, né? Impacto há, não há almoço grátis, né? Mas em relação com outros cultivos também, os nossos balanços hídricos para a cana não deram, assim, com um impacto de maior relevância, né? Partindo da hipótese que não se vai para a cana irrigada, e que é, obviamente, um nível, aí sim, de uso de água que salta de patamar fortemente, né? Eu aproveito até para um esclarecimento em relação ao que o Peter falou, em relação aos nossos cálculos sobre a pegada, digamos, de carbono da cana, né? Efetivamente, os estudos que podem mostrar que o etanol de cana tenha algum balanço negativo de carbono são aqueles estudos que, assim como acontece você na Ásia, você tira a floresta tropical para plantar dendê,
Então, se você vai na Amazônia e tira uma densidade de biomassa de 120 toneladas por hectare, evidentemente que a cana-de-açúcar vai dar um balanço negativo. Agora, por isso que a importância, a motivação dos nossos estudos é que fica muito difícil falar de impactos, né, da expansão da produção e uso de biocombustíveis de uma forma genérica. Você tem que verificar exatamente onde está se dando essa expansão. Então, a tentativa é justamente tentar dar um zoom na espacialidade. Então, nesse sentido, os estudos mostram que nessas áreas de expansão de cana que estão se propondo, né, e que, inclusive, no nosso estudo, nós incluímos também o estado de São Paulo. O estudo da Conservation International que você mostrou, eles utilizaram como base os cenários que a Unicamp fez, o trabalho coordenado por Queira Leite, que era um cenário de arrebentar a boca do balão, né? Expandir álcool, atender 10% da demanda global de gasolina, quer dizer, uma coisa de arrepiar. Mas que, por hipótese no trabalho, eles definiram os polos sucroalcooleiros de maior vocação para a produção de etanol, excluindo o estado de São Paulo, né? Então, na verdade, o que a gente pediu para o IPEA rodar, que fosse incluísse o estado de São Paulo, porque, obviamente, essa hipótese é uma hipótese arbitrária e as forças de mercado, ao contrário, como a gente vê, estão indo lá contiguamente onde a gente já está, e a gente sabe que 60% da produção de etanol de cana no Brasil é no estado de São Paulo. Então, não se pode excluir o estado de São Paulo. E, de todo modo, nessas áreas que são utilizadas, seja em São Paulo como nas outras áreas, assim como a gente viu, não há uma tendência espontânea da produção de cana de ir para a Amazônia, por causa da distância, por causa da logística, por causa da produtividade, de N fatores, do custo, etc. Então, nessas condições, realmente, o balanço de carbono do etanol de cana-de-açúcar é bem melhor que o do etanol de milho. O etanol de milho, aí sim, isso foi amplamente criticado na mídia internacional, mas inicialmente foi confundido também o etanol de cana com o etanol de milho. Mais recentemente começou a ficar mais claro para a opinião pública internacional que realmente o ganho em termos de emissões evitadas do etanol de cana é significativo. Temos 2 estudos de referência. Tem o estudo do Isaías Macedo, que vem fazendo isso há muito tempo, usando dados do setor sucroalcooleiro, mais do estado de São Paulo. Tem um certo viés, mas ele chega a que as emissões evitadas, né, são, em relação ao uso de gasolina, de 90%, ou seja, o etanol de cana, o consumo de energia fóssil para a sua produção e uso, é da ordem de 10% do que a gasolina coloca. Recentemente, houve um estudo da Embrapa, né, o professor Bob, não sei se você conhece ele como Bob, é Robert... Dubonnet, da Embrapa, publicou recentemente um balanço que dá 20%. Né? Então, ou seja, uma economia de CO2 equivalente, computando todos os gases de efeito estufa, da ordem de 80%. Então, realmente, isso, na verdade, todas essas análises fazem direitinho o ciclo de vida do etanol da cana-de-açúcar. Mas depois comparam isso só com o poder calorífico da gasolina. Na verdade, teria que ser feito também o ciclo de vida da gasolina. Existem emissões que podem ser imputadas ao uso da gasolina, desde a prospecção de petróleo, e a plataforma, e o transporte, o refino e a distribuição da gasolina até o posto. Então, na verdade, ganho líquido, eu creio que não há dúvida que existe. Claro que há sempre vozes dissonantes. O que a gente faz no IPCC é fazer uma revisão da literatura e tentar dar uma resultante. Mas, assim como em outras áreas apolêmicas, em hidrelétricas, por exemplo, existem dados, nosso amigo Philip Feinstein tem números muito maiores para emissão de metano e CO2 de reservatórios de grandes hidrelétricas do que a maioria da literatura. Então, na verdade, quando você faz uma revisão, né, aí você olha, por exemplo, dados de medições até do projeto do Pinguelli na COP de grandes hidrelétricas brasileiras, já dão dados bem menores. Então, quando você faz uma revisão da literatura, você pode dizer que realmente, ao que tudo indica, tirar das condições extremas de você tirar uma floresta tropical úmida, o balanço de emissões evitadas da cana, esse é positivo. Nós podemos criticar
os impactos da cana por várias outras razões, como a gente colocou na pesquisa, vários outros tipos de impactos. Mas o impacto em relação ao aquecimento global parece indicar que a substituição de gasolina pelo álcool de cana é muito positivo. Je vais m'excuser auprès des interprètes pour répondre en français à notre collègue qui a posé la question en français. Étant donné que j'ai déjà parlé un peu d'anglais dans mon exposé, je sais que ce n'est pas délicat avec nos amis francophones. Mais sur, disons, notre évaluation du projet du zonage. Le zonage, je crois que c'était un très beau travail, mais il faut bien distinguer les zonages qui viennent d'être publiés avec l'utilisation de ces zonages en tant qu'outil de politique publique. Comme vous savez, il y a ce projet de loi qui a été acheminé au Congrès national et qui propose justement que les critères du zonage soient utilisés au moment de la concession des crédits des crédits agricoles. Mais il y a aussi des doutes sur qu'est-ce que ça va être vraiment approuvé au Congrès en termes qu'est-ce qui va être interdit aux producteurs, c'est-à-dire si c'est la carotte ou les bâtons, ou bien si ça va se limiter tout juste aux incentives, par exemple, positifs, en termes de concession de crédit, etc. Parce qu'il y a en ce moment une dynamique industrielle dans le secteur sucrier au Brésil, surtout pour la production d'éthanol, avec la présence et de plus en plus de grands groupes internationaux. Donc il y a une pénétration de capital, il y a une concentration en cours. Donc ce n'est pas avec des restrictions au crédit qu'on va dissuader ces forces des marchés d'aller planter de la canne là où il y a des impacts potentiels très, très, très négatifs. Donc il faudrait être assez restrictif, c'est-à-dire d'avoir la force politique de faire passer au Congrès des restrictions d'usage du sol qui respectent vraiment le zonage en tant que législation des lois. Et puis, il faut voir au niveau des États et des municipalités aussi si ces lois vont être bien appliquées. Mais pour les zonages, je crois que c'était un très bon premier effort. Et finalement, à notre ami du CIRAD qui a posé la question sur la certification, si ça peut être du greenwashing ou non, on a plusieurs recherches en cours, nous aussi à la COPE, à l'université, des thèses sur ces domaines. Et je crois que l'important, il y a toujours des spécificités de culture à culture, de région à région, de système de production. Je crois que l'important, c'est peut-être au niveau des critères, essayer d'exprimer les développements durables d'une façon opérationnelle. C'est ça l'enjeu en fin de compte. Donc, il faut voir l'impact écologique, mais bien sûr aussi les aspects sociaux et technologiques et spatiaux. Enfin, donc je crois qu'il y a une voie très prometteuse en termes de que la certification indépendante soit promue et utilisée par les marchés, par les producteurs, par les industries elles-mêmes. Parce que c'est dans leur propre intérêt. Il y a eu un débat au Brésil. Au début, le secteur, par exemple, sucrier pour la production d'éthanol était contre. Maintenant, je crois qu'ils ont compris qu'il faut y aller. Et c'est une question même de survie si on veut vraiment exporter vers des marchés où on donne justement des valeurs à ces aspects. Et même pour des marchés où il y a évidemment aussi des soucis protectionnisme derrière, qui se cachent derrière les préoccupations environnementales dans beaucoup de cas. Merci. Quando a gente sugere correções de rumo no PNPB, a gente sempre corre o risco, porque, na verdade, as forças que, num certo sentido, digamos assim, não concordam com esse processo e não têm interesse nesse processo de articulação da dimensão regional, da inclusão social e da produção do biodiesel, elas têm muita força e elas realmente querem botar abaixo esse tipo de caracterização. É muito fácil falar em fracasso da agricultura familiar quando a gente vê que a produção de matérias-primas alternativas à soja cresceu muito pouco.
Mas, na verdade, o mercado da agricultura familiar é no Nordeste de 50% dessas matérias-primas. E a produção não familiar, digamos assim, na verdade, ela não plantou mais do que 2 hectares em todo o Nordeste. Então, ou seja, na verdade, há contextos econômicos, que é a concorrência com a soja já estabelecida, e a fragilidade da agricultura familiar. É nesse aspecto que eu quis insistir. Ou seja, na verdade, não são tanto correções de rumo no PNPB que eu penso são necessárias, mas sim, sobretudo, no desenho da política de inclusão social. Porque pensar que ela é possível apenas através do PNPB, através do selo social, é, na verdade, não levar em consideração as fragilidades reais que existem nesse processo. Isso não depende simplesmente de políticas federais. Na verdade, eu penso que prefeituras, estados, que têm interesse no desenvolvimento local, territorial, deveriam ser atores de primeira linha nesse processo. Então, da mesma maneira que o PNPB não pode ser responsável, e o selo social, pela inclusão da agricultura familiar como um todo, que é absolutamente impossível, ele também não é responsável sozinho pela inclusão dos que podem ser incluídos produtivamente. Era essa simplesmente a proposição. Obrigado. Ok. Peter. Certo. Então, começando com a Lavínia, acho que a pegada de água representa uma forma de fazer mais transparente esse tipo de exportação. Não é necessariamente exportação internacional, é exportação entre segmentos da sociedade, entre áreas geográficas. E representa uma forma de fazer com que seja explícita a vulnerabilidade frente à escassez de água, como eu acho que vai ser um dos, além do carbono, talvez a commodity mais importante, o serviço mais importante prestado pela natureza que nós temos. Mas você tem razão que uma pegada associada com a mão de obra é igualmente importante quando se trata dos custos associados com a degradação da qualidade do trabalho, associada com mudanças que teriam que ser contabilizados. Então, eu acredito que esse tipo de trabalho que o Emílio está envolvido e outros esforços de avaliar trajetos desses clusters de indústrias associadas com a mudança do perfil energético vai vai permitir uma melhor avaliação do que é benéfico para a sociedade, e se espera que o planejamento volte a ser um aspecto mais central do processo de políticas públicas. Eu acho que planejamento energético é uma área que tem avançado muito, também junto com o estudo de impactos ambientais estratégico, em que a gente tem envolvimento. Então, essas técnicas e ferramentas tendem a oferecer bases para poder indicar melhor quando um determinado trajeto não seja tão desejável como outro. Esse tem interface com a questão do nosso colega francês, o que foi feito em francês, pelo menos, a pergunta sobre a questão do zoneamento, porque se o zoneamento ou certificação, como outra ferramenta, de adequação entre atores, porque o zoneamento é um processo que também envolve múltiplos atores na concertação de objetivos e locais onde se deve observar determinados critérios em termos de ocupação e uso do solo, ou tecnologia utilizada, o que é mais adequado em termos da vulnerabilidade e potencialidade do uso de determinadas áreas. E no nosso caso, o zoneamento de cana surgiu de uma demanda, uma preocupação expressa pela a comunidade do entorno do Pantanal, que estava particularmente preocupada com o uso e efeitos prejudiciais da ocupação das cabeceiras dos principais rios que drenam para o Pantanal. Se esses são todos ocupados pela produção de agronegócios,
vai terminar prejudicando maior bacia de maior área de área úmida, né, de proteção de espécies únicas e biomas completamente extremamente vulneráveis do mundo. Então, há uma preocupação associada com o nível de importância que a sociedade regional e global tem dado para características da biodiversidade e de recursos hídricos que talvez não tinha antes. E esse tem sido expresso através do plano de zoneamento, mas também o governo Lula se curvou diante de uma pressão internacional para conseguir exportar o etanol bom, né? O etanol bom tem que refletir todas essas características, que inclui a biodiversidade, respeito à comunidade indígenas e trabalhadores e uso do solo mais adequados. Então, todos esses critérios que estão embutidos em normas de certificação ou oficiais via zoneamento ou voluntários e independentes, como o Emílio lembrou, verificação independente associada com a certificação é o diferencial que permite que haja um respeito, pelo menos uma maior percepção por parte da sociedade interessada e preocupada de que essas normas estão sendo observadas, porque, evidentemente, a certificação tem seus vícios, né? Tem uma série de empresas que surgiram no bojo da certificação madeireira, que são orientadas para o benefício dos madeireiros. O Serflor no Brasil é um exemplo claro disso. Embora ele tenha todas as características de um sistema com princípios e critérios muito bonitos, ele não incorporou variáveis sociais e ele é um processo que é norteado pelas próprias empresas. Então, eles que se autocertificam, efetivamente, nesse caso. Então, a autocertificação talvez não seja o instrumento correto. O que a gente está colocando como desejável e funcional é a certificação independente e voluntário, que tem essa verificação independente por terceiras partes e que tem escrutínio social por comunidades afetadas no local e também por compradores ou outros atores na cadeia do suprimento afetado por esses. Então, o caso do RSB, do Round Table of Sustainable Biofuels, é um processo que tenta superar por abordar um leque de diferentes commodities associadas com com a agroenergia em geral e também com uma série de fatores que são expressos por diferentes atores. Mas o que você tem no processo de acertação de objetivos e de princípios é assim, o máximo que as empresas estão com disposição a entregar e o mínimo que a sociedade está disposto a aceitar em termos de perda. Então, há uma certa conciliação de custos ambientais associados com externalidades, com benefícios associados para as empresas em assegurar seus mercados. Essa conciliação tem sido possível, tem sido complexo e problemático, constantemente reavaliado no caso da soja, e o moratório de soja para a Amazônia está efetivamente conseguindo manter a soja fora da área de mata nativa. Tem muito pouco avanço em área de mata nativa, e há um escrutínio social sobre esse processo. Agora, depende de que cada caso de certificação é um caso. Também existe uma iniciativa brasileira
de verificação da atividade agropecuária, que é um processo que nasceu aqui no Brasil, que não vem se FCC ou outro processo internacional caindo de paraquedas no Brasil, mas nascido de uma preocupação da comunidade ambiental no Brasil, chamando os setores responsáveis para diálogo e chegando a acordos sobre objetivos e princípios que podem ser aplicados concretamente no campo. Então, está havendo esse tipo de processo interno no Brasil que aplica-se à unidade produtiva e não ao commodity ou somente o campo agrícola do commodity afetado. Espero que tenha respondido um pouco, mas estou aberto a outras discussões sobre o assunto. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Emílio, o René e o Peter, realmente aí pela disponibilidade e participação nessa mesa, agradecer aos presentes pela participação, pela paciência e pelo debate, né? E convidar a todos para retomarmos a discussão amanhã pela manhã, às 9h30 da manhã, quando teremos na parte da manhã 2 mesas redondas, na parte da tarde outra mesa redonda e uma conferência de encerramento do evento com o professor Inácio Sachs. Muito obrigado a todos, até amanhã.